Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo agora nesse segundo bloco com o Toninho Lins, liderança política lá do município de Rio Largo. Toninho, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, o convite mais uma vez, a última vez foi na TV que nós falamos, e hoje está aqui na rádio, gozando dessa grande audiência de vocês, para falar para todo o estado de Alagoas, em especial a cidade de Rio Largo. Toninho, a gente tem visto, né, que 2024 começou com muitas discussões políticas, a gente vê municípios aqui, principalmente na região circunvizinha da capital alagoana, trazendo grandes discussões, principalmente sobre o pleito eleitoral, e Rio Largo não foge disso. A população rio-larguense, a população alagoana quer saber de fato, Toninho Lins é pré-candidato a prefeito do município de Rio Largo? Olha só, o prazo para todas essas especulações e articulações é exatamente esse, né? Você sai da eleição estadual e aí você já, no automático, já começa as articulações e tudo que é para a eleição municipal, que é a base da política. E aí Rio Largo é um município extremamente importante do ponto de vista eleitoral, né? É o terceiro colégio eleitoral do estado. Então é normal que isso estivesse acontecendo nessa altura aí do campeonato. Você tem um prefeito reeleito, né, que já a legislação eleitoral só permite uma reeleição, e aí começam essas articulações. O partido PSB, que eu faço parte desde 1998, né, meu pai foi candidato em 2000 e depois eu fui vereador em 2004 pelo PSB. Na sequência, em 2008, eu fui prefeito, depois me reelegi prefeito pelo PSB, e lá estou. O partido pediu que se posicionasse com relação à candidatura, e ouvindo, né, ao grupo que faço parte, que é o grupo do governador Paulo Dantas, grupo dos senadores Renan Calheiros, o pai e o filho, e aí foi posto o nome, mas eu faço parte desse grupo, tá? A pré-candidatura ela é uma realidade, mas eu vou seguir o grupo. Se o meu nome, se as pesquisas de densidade eleitoral indicarem o que já indica, que da oposição o melhor nome é o meu, eu vou estar pronto para servir a Rio Largo novamente, da mesma forma que se esse grupo, essas lideranças, o povo de Rio Largo, os nossos aliados entenderem que existe um nome que soma mais, que agrega mais do que o meu, não tem absolutamente nenhuma dificuldade. Nós vamos estar apoiando, seja compondo, indicando ou participando da própria campanha. Eu estou pronto para que a gente possa retornar a um governo que tenha diálogo com a comunidade, com a sociedade, com os órgãos de controle, com os governos, porque eu volto a dizer, Rio Largo é uma cidade muito importante do ponto de vista eleitoral, mas também é a terceira economia do estado de Alagoas. Então você é preciso ter um prefeito que dialogue de forma coesa com os poderes, com as pessoas. É isso que a gente quer. Toninho, você tem uma ligação histórica com o PSB, como você já colocou aqui, e como tem sido o trato, a conversa com a atual comandante da legenda, a secretária Paula Dantas? Como tem sido o diálogo em relação ao PSB? Como é que você está montando essa chapa proporcional também lá no município de Rio Largo? A presidente, o trato, a forma como ela dirige, né, ela preside o partido. Eu tive vários presidentes já. A Cátia foi presidente há muito tempo, eu sou do tempo do Ronaldo, que são grandes socialistas. JHC também foi presidente, eu permaneci lá. Inclusive, fui presidente em Rio Largo, uma das minhas provisórias foi publicada por ele presidindo o Estado. E assim, mas é diferente o trato da presidente Paula. Ela determina ali um tempo próprio dela para cuidar dos problemas do interior, do coisa. Então, assim, tem uma equipe que ajuda nessa coisa. E aí eu digo assim, a gente se sente prestigiado enquanto interior, enquanto interiorano. Né? E, inclusive, ela está para ir a Rio Largo. A gente já fez a provisória, mas ela quer fazer uma posse simbólica lá.
a minha vice-presidente e a atual secretária de Articulação Política do Estado, a Carol Januário, e nós vamos fazer um evento para isso. E a Paula faz questão de ir lá. Então, enquanto município, enquanto diretório municipal, com todos esses que eu tive excelente relação com todos eles, até porque eu tenho uma boa relação com o presidente nacional, o Carlinhos Cerqueira, por todo esse tempo. Eu digo que ainda me acho jovem, mas sou o decano do PSB em Alagoas. Mas, assim, eu me sinto muito bem dentro do partido. Nós estamos trabalhando essa chapa para ter uma chapa com uma força de competitiva. Chegar, a ideia nossa é chegar com 3 ou 4 vereadores na Câmara. Nós temos lá suplentes de vereador, como o vereador Márcio Santos, a vereadora Daniele Pagão, que são suplentes de mais de 1.000 votos. A Patrícia Pinto. Então, assim, como a gente tem uma aliança com o PDT, inclusive recebi o convite na semana retrasada do governador Ronaldo Lessa para ingressar no PDT, mas é uma discussão que não me cabe, tá, mozinho? Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Partido Socialista Brasileiro, por toda essa história que eu tenho. Fui para lá com meu pai, com o Ronaldo, e lá fiquei. Mas eu sou um homem de partido, eu sou um homem de grupo. Se o grupo entende que é para ir para o MDB, eu vou. Se o grupo entende que é para ir para o PDT, eu vou. Se o grupo entende que é para ficar no PSB, eu vou ficar muito tranquilo lá. Mas eu vou para o partido que o governador Paulo Dantas, que o senador Renan Pai, o senador Renan Filho, entender que partidariamente a gente vai seguir. E aí, Toninho, a questão das oposições de Rio Largo, tem algumas oposições. Quem sentou aqui nessa cadeira recentemente foi a deputada Sâmia, e ela também se colocou como pré-candidata em Rio Largo. Também existem outros nomes da oposição. Essas oposições, elas se unem, elas dialogam. Por exemplo, a Sâmia também é da base, aspas, do governo Paulo Dantas. O Antônio Buquerque, que é a pessoa ligada à deputada Sâmia, também é da base do governador Paulo Dantas. Como é que fica esse arranjo partidário, esse arranjo político, com inúmeras lideranças, com olhar sobre a questão do Executivo de Rio Largo? Ozinho, não seria inteligente, né, do ponto de vista de oposição, não seria inteligente, né, dado um adversário que eu entendo como um forte adversário, por estar durante todos esses anos, né, à frente do... Você veja que fazia muitos anos que as crises políticas não permitiam que um governante concluísse seu mandato. Por exemplo, eu passei as vias de não me reeleger por causa daquele processo lá do terreno, que todo mundo lembra, né? Eu, junto com os vereadores, nós somos acusados de formar uma quadrilha para vender um terreno, tal. Pois é. Só que aquilo era às vésperas da eleição. Eu até peço licença aqui, isso claro, não é o debate, mas para falar sobre o que é importante de reunir a oposição pelo adversário que nós temos. Então, vamos lá. Eu vou para uma reeleição, eu sou o único prefeito da República do Brasil reeleito afastado do cargo. Imagina o que é que você ir para uma reeleição e, às vésperas, 10 anos depois, a mais alta Corte de Justiça de Alagoas, o Tribunal de Justiça, me absolve daquele processo por unanimidade dos votos. Você foi injustiçado? Foi uma tentativa de golpe naquele momento? Político, a justiça foi totalmente induzida ao erro. A justiça não... Eu acredito, tanto acredito e confio, que essa justiça me inocentou, tanto em Alagoas como no STJ. Então, assim, eu acredito. Agora, foi feito o que foi feito com todos os meus antecessores. Eles não concluem a gestão. Aconteceu isso com Elisa, aconteceu isso com Vânia. Do meu pai para cá, né, do Mário para cá, todo mundo teve essa dificuldade porque o Gilberto, o prefeito atual, termina o governo porque a sua vice é a sua esposa. Então, não há tentativa de golpe se a sucessão cai no mesmo lugar. Então, é preciso que a oposição não só seja inteligente para vencer. E inteligente para vencer, eu digo reunir todas as forças e entender. Para gerir também. Mas também para governar. E assim, o que é que eu digo? Eu faço essa analogia, mozinho, para chegar aqui e dizer assim, é preciso as oposições se reunirem, tá? Dado que não pode ter um projeto, eu iniciei dizendo aqui, eu, sem nenhuma falsa modéstia, basta fazer uma pesquisa séria e publicar. O povo vai dizer que o melhor nome da oposição é o meu para concorrer ao cargo. Eu estou dizendo isso porque eu desafio qualquer um a fazer uma pesquisa, registrá-la e fazer.
Eu tenho uma irmã que é jornalista, quero fazer propaganda aqui, mas eu trabalho com o Instituto de Pesquisa há quase uma década. Minha irmã é jornalista, é minha sócia, e a gente sabe que pesquisa séria vai dar números sérios. Claro. Então, se você pega um instituto sério, faz uma pesquisa, vai dizer isso. Mas eu quero dizer que tem pontos que você pode colocar que não é só a densidade eleitoral, a musculatura para ganhar eleição, é tudo, é uma formação de grupo. Se tem alguém que reúne mais força que eu, que reúne mais condições de vencer que eu, sei lá, que tem uma rejeição menor, porque eu fui prefeito 2 vezes, do mesmo jeito de ser, como eu fiz 11.300 casas, mas eu devo ter negado algumas. Eu construí 9 escolas, mas queria ter construído 20. Então, pode ser que o fato de quem passou no governo tenha uma rejeição de quem nunca passou. Então, se tem alguém que agrega mais que eu, não tem nenhum problema. A gente vota, a gente apoia. Eu completei agora em agosto 44 anos, ainda tenho uma vida pela frente. E não faço absolutamente essa imposição. Eu acho que primeiro tem que ter esse pensamento de grupo. Depois disso, reunir para governar. Porque, ou senão, você vai ter uma sequência do que teve no passado. Toninho, o que você fez no seu governo anterior que você não faria? Qual foi o erro administrativo que você disse, se você voltar a comandar Rio Largo, esse erro eu não vou cometer? E qual a coisa que você não fez e agora, esse compromisso eu tenho com a população rio-larguense? Houveram vários erros, tá, Mozinho? E aí eu digo que o maior deles não foi o erro administrativo. Eu era um cara abnegado a trabalhar. Os vizinhos da prefeitura, a antiga prefeitura que eu construí, reformei, vizinho na rua do Coqueiro, eles vão te falar que eu saía da prefeitura 2, 3, 4, já virei a madrugada na prefeitura trabalhando, e ninguém, o prefeito que mais fez casa, se juntar todos os prefeitos de Rio Largo, não construíram 2.000 casas, eu construí 11.300. Eu fui o prefeito que mais fiz escola, eu fui o prefeito que mais asfaltei com recurso do Tesouro Municipal. Mas, assim, e num tempo muito difícil, que não tinha dinheiro para as prefeituras, né? Era aquela crise financeira mundial em 2010. Mas o grande erro, houveram falhas, isso é normal que aconteça, acertos e erros, mas eu fui prefeito muito novo, com 28 anos de idade, e teve algo que me prejudicou muito, que foi um adversário que eu não venci, a tal da vaidade. Esse erro, ele me prejudicou bastante, ainda hoje eu pago por consequências desse erro, e verdadeiramente é o que eu digo, que não foi a falha de ninguém que me fez pagar por consequências enormes. Agora, os erros administrativos aconteceram. O que é que você faria diferente? Eu posso dizer que Deus me conservou o sentimento da vaidade depois de toda a dor e todo o sofrimento. Então, eu acho que sem ela seria muito mais fácil, seria muito mais tranquilo de algumas coisas. Mas, assim, não me faltou empenho para trabalhar, não me faltou compromisso com a minha base, com os meus aliados, não faltou compromisso com as pessoas que mais precisavam. Nós tínhamos uma coisa que, assim, não teve a maior obra de uma construção de uma escola grande, de uma ponte, da reconstrução. Não, a maior obra foi cuidar verdadeiramente das pessoas. O capital humano. Sem dúvida, essa é a maior obra que o gestor pode fazer, que é a obra que não tem faixa, né? Você não puxa ela, você não tira, é cuidar das pessoas. Se você anda nos bairros periféricos comigo, você vai ver o carinho das pessoas comigo. Então, assim, eu concluo dizendo que essa foi o que eu não cometeria, o erro que eu não cometeria. E se faltou algo, eu não consigo identificar. O que é que você faria? Não, eu voltaria a cuidar das pessoas. Toninho, e a sua avaliação da atual gestão Gilberto Gonçalves, prefeito GG, e toda a interferência do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sobre a gestão? Qual a sua avaliação desse combo aí, GG, Gilberto Gonçalves / Arthur Lira? Rapaz, eu acho que ter um aliado como deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, e como o pai dele, o senador Benedito de Lira, é algo substancial para uma boa administração. Você tem aí o Benedito de Lira, era conhecido como senador das casas. O Arthur, ele verdadeiramente ajuda os municípios e, sobretudo, aos seus aliados. O problema é que você tem um prefeito que é difícil você fazer uma avaliação dele, porque não é normal. Você não consegue começar e terminar um diálogo com esse cara. Você não consegue ter um aspecto de alguém dado sua sanidade mental. Então, assim, teve todas as oportunidades do mundo de marcar de um jeito
que nunca ninguém teve. Se você conversar com os prefeitos em vida, né, os que ainda estão vivos, acho que tem lá o Mário, a Vânia, a Elisa e eu. Então, se você conversar com os prefeitos em vida, eles vão dizer que nunca houve um momento em Rio Largo, do ponto de vista econômico, financeiro, como você vive agora, né, de muito recurso. Por quê? Porque esses aliados verdadeiramente conseguiram compor sua base investindo muito nela. Então, tinha tudo para você dizer assim, poxa, não tem. Então, você tem uma comunicação muito boa, né, e aí nisso ele não falha. Ele demonstra algo que não é verdade. Se você andar pela Vila Rica, pela Vila Mialdeia, tem um monte de esgoto a céu aberto. Eu tive agora nas casas que eu construí, nos conjuntos que eu construí. Todos os conjuntos novos foi na minha administração. Esgoto a céu aberto. Você tá chovendo, está dando mais água do que... E a Caixa Econômica não libera se você não tiver com todos aqueles conjuntos. Então, foi falta de manutenção. É limpeza de língua d'água, é toda essa manutenção. É isso que não tem. Mas, quando você fala da gestão, eu tenho grandes dificuldades. Aí você faz assim, mas fez muita coisa, mas não tem como não fazer. Você tinha naquele tempo, lá naquela safra de prefeitos, você tinha... Toda a classe política sabe disso, e a imprensa também. Você tinha 10%, 12% de prefeitos bem avaliados. O resto era tudo mal avaliado. Mas não é porque o prefeito não trabalhava, é porque não tinha grana, não tinha dinheiro para avaliar. Você chegava... Pronto, vou dar o exemplo de Rio Largo. Tinha mês que a gente pagava o comissionado no dia 10 do mês subsequente, rapando o mesmo tacho de todas as contas para juntar ali e pagar. Então, assim, e ainda tendo que dar contrapartida nas obras do governo federal, fazer obra de terraplenagem, legalizar documentação de terreno. Então, assim, era um momento muito diferente desse que você vive hoje. Hoje as prefeituras, eu não estou criticando, eu acho que isso é favorável, porque você tem uma divisão de que a União tem a maior parte, os estados a segunda e os municípios era um pedaço pequeno. E as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas residem nas cidades, nos municípios. Então, eu acho essa repatriação, essa divisão desse bolo aí, muito mais coerente do que era. Agora, é preciso lembrar as pessoas que naquele tempo fazer obra não era desse jeito, né? Lembrar as pessoas que você ter essa condição de contratar pessoas, dos serviços serem melhor feitos, né, colocar os programas do governo federal ali 70%, 80% para rodar, é coisa fantástica. Então, assim, a minha avaliação é que era possível fazer muito mais, tá? Mas uma coisa que é muito ruim é o trato com as pessoas. É o funcionário público dizer, volta para cuidar da gente. Porque a forma de tratar é com a caneta numa mão e uma chibata na outra. Beira o desrespeito, Toninho. Totalmente. Eu fico até, sabe, mozinho, eu sou muito assim, eu me constranjo em falar de adversário. Eu não gosto. Eu acho que se a gente não pode falar bem, é melhor calar. E aí, quando eu sou provocado a essas perguntas, eu tento, por mais... servir da educação que meu pai e minha mãe investiu em mim, mas é tão difícil, sabe? Porque assim, é um trato grosseiro, sabe como é que é? Eu nunca tive dificuldade com um adversário meu, pelo contrário, eu tenho muito respeito por todos os que eu disputei, os que a gente disputou na urna, mas assim, é difícil com esse cara, porque ele não tem trato, não tem educação, sei lá, o mínimo, o básico para poder discutir, dialogar. Isso é geral. Ontem eu recebi uma mensagem que é a minha vice-presidente, a Carol, que é secretária, ela dizendo que mandou, a pedido da paróquia de São Sebastião, pediu um trio elétrico para ela. Ela mandou. O prefeito mandou o trio elétrico embora. Quer dizer, você não respeita uma secretária de Estado. Ditadura em Rio Largo. Nossa. Mas total, aí você faz essa escala, o que, poxa, podia ser muito diferente, né? Conseguiu o que poucos conseguiram, né? Prefeito, a esposa é a vice-prefeita, fez a filha deputada estadual, né? E o contraditório é dado de forma... Eu nunca tive... pelo fato de ter sido líder da oposição 4 anos, talvez eu não tenha dificuldade com crítica. Mas, assim, é importante o diálogo para que a gente avance e as críticas construtivas, o que a gente não consegue ter lá. Toninho, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Meia hora de entrevista passa rapidinho. E convidar o Toninho para estar aqui em outras oportunidades, discutindo as questões de Rio Largo, uma cidade tão importante para o nosso estado de Alagoas, e ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais.
Ô, mozinho, eu que agradeço vocês sempre de uma gentileza e de um trato tão bom aqui. A gente fica tão à vontade para falar aqui. E, assim, uma imprensa que leva a mensagem séria, leva a notícia que as pessoas precisam verdadeiramente, que não confunde, que é verdadeira. Eu estou sempre à disposição dessa imprensa alagoana, dessa imprensa séria que vocês fazem, e sempre me colocando à inteira disposição para qualquer dúvida que a gente possa sanar. E no futuro muito próximo nós teremos boas notícias. Eu creio e acredito na formação de um novo grupo para que a gente retorne e volte a cuidar das pessoas. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez à liderança política, ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins. Obrigado às minhas companheiras de bancada aqui do dia a dia, do cotidiano, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica e o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.